Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um dia do nosso D40. Já estamos já a mais da metade, né? Não sei como é que está sendo para você, mas posso te falar que eu não sei se você reparou, mas nos primeiros dias a gente veio tratar sobre um propósito de vida. Eu vou trazer só um resumo aqui, tá? Como a gente já está mais ou menos na metade, só para você entender como é que a gente está caminhando nesse D40. As primeiras semanas a gente veio tratar sobre um primeiro propósito que tem a ver com a adoração. Falou sobre agradar a Deus, sobre adorar a Deus, sobre a essência da adoração. E aí depois a gente foi para o segundo propósito de vida, que veio tratar sobre fazer parte de uma família. Então ele veio trazer o sentido de comunhão. Nós fomos criados para viver em comunidade, em comunhão. E agora a gente está no terceiro propósito, né? Ontem a gente falou um pouquinho, deu um resumo sobre esse terceiro propósito, que vem trazer o sentido sobre ser semelhante a Jesus. Ele vem trazer um propósito que tem a ver com discipulado, com ser tratado, com querer crescer e se tornar um cristão maduro. E hoje, nessa nossa devocional, a gente vai falar sobre como crescemos, ou seja, nós temos que buscar o crescimento espiritual. E aí eu queria trazer um texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Então eu preciso que você entenda que Deus ele tem o desejo que nós, como cristãos, venhamos se tornar cada vez mais parecidos com Jesus, que a gente busque crescer. Um outro texto que também é Efésios 4, só que no versículo anterior, diz assim: o propósito disposto para nós não é que continuemos como criança. E assim, eu posso te falar que essa devocional hoje, ela bate um cadinho. Ela fala sobre pessoas que querem viver como Peter Pan, que elas envelhecem, mas preferem continuar como crianças espirituais. A devocional traz uma frase muito interessante, que diz assim: lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas não crescem. Emperram-se numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso porque nunca quiseram crescer. Uau, que facada! Muitos continuam como criança, não querem crescer. Sabe aquele cara que é bebê espiritual? Tudo ele é o pobre coitado? Tudo, poxa, ninguém falou comigo, ninguém me ligou, eu fiquei mal e ninguém veio falar comigo, ninguém se preocupou comigo. Justamente ele está falando que pessoas que querem continuar como um bebê na fé, não querem pensar em maturidade espiritual, se tornar como Jesus. Ele diz assim: crescimento espiritual não é automático, é necessário compromisso intencional. Então, a primeira base dessa devocional hoje é o seguinte: se você quer se tornar alguém parecido com Jesus, se você quer crescer na fé, você precisa decidir crescer na fé. Crescer na fé tem a ver com esforço, tem a ver com dedicação, tem a ver com firmeza. Não vai ser fácil crescer na fé. Porque quando você fala assim, eu quero crescer, você está dizendo que você quer passar por algumas dificuldades, é ou não é? Porque quando a gente fala numa criança, pensa, a criança quando ela começa a desenvolver, quando ela começa a crescer, o que acontece? Ela sente dores nas juntas, nos ossos, porque crescer dói. Crescer não é tão fácil, mas é necessário. Teve uma vez que eu preguei uma palavra aqui na igreja que eu falei que a dor necessária. Muitas das vezes, ou posso dizer, em todas as vezes, para a gente crescer espiritualmente, a gente vai ter que passar por alguns processos que serão doloridos, mas que serão necessários para que a gente cresça e se torne parecido com Jesus. Por isso, nada influencia mais a sua vida do que os compromissos que você estabelece. A nossa vida, ele diz assim, diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará daqui a 20 anos. Nós nos tornamos parecidos com aquilo com que nós nos comprometemos. E aí eu te pergunto, com quem, com o que você está comprometido? Será que você só está comprometido com a sua vida financeira? Será que você só está comprometido com os seus bens materiais? Eu posso te falar que você vai se tornar parecido com aquilo que você se compromete. Então, nessa manhã, eu quero te convidar, comprometa-se em se tornar parecido com Jesus. Que daqui a pouquinho você vai ver que quanto mais o tempo passar, mais a gente se torna parecido com aquilo com que a gente se compromete. Por isso,
nada influencia mais a nossa vida do que os compromissos que a gente estabelece. A devocional diz assim: diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará daqui a 20 anos. Ou seja, nós nos tornamos parecido com aquilo com que nós nos comprometemos. Então, se você está comprometido somente com o seu trabalho, cara, você vai ser uma pessoa que só pensa no seu trabalho. Se você está comprometido simplesmente com os seus bens materiais, você vai se tornar alguém consumista. Agora, se você se compromete com Jesus e em ser parecido com Ele, em breve você vai se tornar um espelho de Jesus nessa terra. Por isso, a devocional vem dizer que uma parte é de Deus e outra é a nossa parte. O texto lá em Filipenses diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar. Ou seja, uma vez que você se dedica em se parecer com Jesus, o texto vem dizer, agora você põe em ação a salvação que você recebeu. Ou seja, você faz a sua parte, você começa a pôr em ação aquilo que você tem recebido do Senhor. Durante esses 22 dias anteriores, você tem recebido palavras que têm a ver sobre o seu propósito de vida. E aí eu quero te perguntar, você está colocando em ação? Talvez você fale, Ronaldo, mas algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida, porque existe uma parte que é responsabilidade sua, pôr em ação aquilo que você está aprendendo. A outra parte, Filipenses vem dizer, porque Deus que faz o querer e o efetuar em nossas vidas. Por isso, uma parte é sua, a outra parte é de Deus. Por isso eu vou voltar na frase anterior, que diz que nós nos tornamos parecidos com aquilo com o qual nós nos comprometemos. Um outro conceito que a devocional vem trazer tem a ver com nós sairmos do modo automático. Para que a gente cresça, a gente precisa sair desse modo automático, onde a gente só funciona, a gente precisa começar a fluir mais em Deus. Por isso ele vem trazer o seguinte, para mudar a sua vida, você precisa mudar o seu modo de pensar. Então entenda algo, irmãos, para que a gente cresça, a maioria das coisas que tem a ver com o nosso crescimento espiritual tem a ver com a nossa mente. Tudo tem a ver com a nossa mente. O texto ele traz assim, ó, o Provérbios 4, 23. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ele traz uma frase que diz, seu modo de pensar determina o seu modo de sentir, e o seu modo de sentir influencia o seu modo de agir. E eu queria terminar essa devocional hoje contando uma história que me marcou muito, que tem a ver sobre o nosso pensamento. Essa história diz de dois cientistas que decidiram fazer um experimento com uma pessoa. Eles foram lá na prisão onde tinha um homem que estava com pena de morte e chegou para aquele homem e falou o seguinte, olha, eu quero fazer uma experiência com você. Se você passar por essa experiência, você vai estar livre da sua pena de morte. Agora, se você não passar, como você já tem uma pena de morte, você vai morrer. Você aceita? Aquele homem estava com a pena de morte já decretada, ele falou, não, claro, eu aceito. E aí levaram aquele homem para um laboratório e falaram o seguinte, olha só, eu vou fazer um pequeno corte na sua veia do seu pulso. Vou vendar os seus olhos, vou colocar você numa maca e o seu desafio é sobreviver. Se você não morrer, você está livre. E aí aquele homem fala, nossa, mas eu não vou sobreviver a isso. Como? Ele, não. Você aceita ou você não aceita? Ele, não, eu aceito, então tá bom. E aí dizem que aqueles cientistas foram lá, vendaram os olhos daquele homem e fizeram um pequeno corte no pulso dele. Porém, não foi na veia dele. Foi um pequeno cortezinho do lado, só para que ele sentisse que um corte foi feito. E aí colocaram aquele homem com o braço estendido, colocaram uma bacia no fundo e colocaram como se fosse uma borrachinha que estivesse gotejando uma água ali. E aí falaram para aquele homem, olha, nós vamos sair da sala e vamos monitorar você pelas próximas horas com essa gota do seu sangue caindo. Você deve sobreviver a isso. E aí aqueles homens saem e começam a gotejar água. Não era sangue, era água. E aquele homem com os olhos fechados, ele começa a mentalizar, poxa, meu sangue está caindo. E aí diz que com o passar dos minutos, aqueles cientistas começaram a aumentar o tempo que a gota caía. E aquele homem com os olhos fechados, ele começou a pensar, nossa, está caindo o meu sangue com mais velocidade, eu estou perdendo mais sangue. E aí diz que chegou um tempo em que aqueles cientistas aumentaram a velocidade daquele gotejo de tal forma que parecia que estava jorrando o sangue daquele homem. E aí aquele homem com os olhos fechados, sem perder uma gota de sangue, ele de tão preocupado que ele ficou, ele morre e infarta.
Ou seja, aquele homem morreu simplesmente por causa do pensamento dele. Por isso que o provérbio vem dizer que assim como você imaginou na sua alma, assim o é. Então, nessa manhã eu quero te dizer, saia do modo automático, irmão. Pare de pensar simplesmente nas coisas dessa terra. Comece a pensar nas coisas do alto, porque quanto mais você pensar nas coisas do alto, mais você vai se tornar semelhante a Jesus. Então, nessa manhã eu quero te fazer um desafio. Passe o seu dia pensando naquilo que Deus pensa ao seu respeito, pensando naquilo que Deus tem para a sua vida, pensando em como Jesus agiria se tivesse na sua condição. Eu te garanto que a partir disso você vai começar realmente a agir como você tem pensado. Então que Deus te abençoe, que você venha ter um dia maravilhoso e esse foi mais um dia do nosso D40.